Boa tarde, meu nome é Guilherme e agora eu e o meu grupo vamos apresentar um pouco sobre o que é banco de dados e alguns dos conceitos relacionados a este termo. Antes de entrar nos detalhes dos conceitos que a gente quer mostrar, é bom dar uma introdução sobre o que é o banco de dados. Basicamente, na computação, banco de dados é definido como uma coleção organizada e estruturada de dados. Ou seja, é um arranjo dos dados que de forma metódica é pensado para que seja fácil seja possível a extração de informação, o acesso a esses dados, a manipulação desses dados. E normalmente isso é possível porque ele é controlado por um sistema de gerenciamento de banco de dados. Um programador ele consegue efetuar as manipulações e o acesso ao banco de dados por meio da linguagem de programação. Aí coloquei dois exemplos, mas o uso de cada um depende de que tipo de banco de dados vai estar utilizando, se é relacional ou não relacional. No caso, o SQL para relacional e o NoSQL para não relacional. Certo. Uh, Existem várias formas de você armazenar o banco de dados, dispositivos e afins. E aqui estão alguns exemplos de armazenamento dos dados. Existe o cachê, que é um dispositivo pequeno, que normalmente o cachê do processador ele tem um acesso muito rápido à memória, porém ele tem baixa capacidade de armazenamento e costuma ser muito caro pela sua velocidade de acesso. Existe também a memória principal, que é capaz de guardar alguns gigabytes de dados. Ainda assim é pequeno para guardar um grande número de dados, como um banco de dados inteiro. Porém, ela é muito utilizada para o acesso a essas informações. A memória principal, ela tem um risco de perder as informações que estão ali sendo utilizadas e acessadas no momento, caso haja alguma queda de energia ou alguma falha grave no sistema. Coisa que já na memória flash, ela já não permite este erro fatal acontecer. É, sendo a sua capacidade também parecida com a da memória principal. Existe o disco magnético também, que é a forma de armazenamento mais utilizada para guardar bancos de dados por longos períodos. E o acesso aos dados no disco magnético se dá por meio de uma transferência entre o disco magnético e a memória principal, onde lá vai ser utilizada, vai ser manuseado as informações que estão ali a ser acessadas. Existe também o disco óptico, que seria o CD, o famoso CD, bem mais conhecido. O que acontece é que os dados eles são armazenados nesse disco óptico, que posteriormente pode ser lido por um laser, dependendo do dispositivo. Existem também as fitas magnéticas, que é uma forma que é normalmente utilizada para guardar backups, devido à sua grande capacidade de armazenamento e também a sua velocidade de acesso não ser muito boa, porque o método de acesso às memórias é feito de maneira sequencial. Dentre as formas de armazenamento, a gente pode categorizar os tipos de acordo com a sua capacidade de armazenamento e a sua velocidade de acesso aos dados. Aqui trouxe, por exemplo, o primário e o secundário. O primário seriam aquelas formas de armazenamento com gravações mais rápidas. Normalmente elas são utilizadas para acesso de dados críticos para o funcionamento de um sistema, como por exemplo a memória RAM, que ela é acessada constantemente no computador para que os processos possam ser gerados, possam funcionar. E por isso ele demanda uma velocidade muito maior de acesso. Por outro lado,
o armazenamento primário não costuma ter um, um preço menor em relação ao secundário e também uma capacidade de armazenamento muito maior também. Normalmente uma capacidade um pouco menor em relação ao secundário. Já o secundário, que pode também ser chamado de cold storage, ele consegue armazenar maior quantidade de dados e ele tem uma velocidade de acesso um pouco menor em relação àquele do primário, pois ele não demanda aquela frequência constante de acesso às informações. Por isso ele acaba sendo um pouco mais barato também. Olá, meu nome é Felipe e eu vou falar sobre banco de dados biológico. Os bancos de dados biológicos eles podem ser divididos em 3 categorias: os primários, secundários e especializados. Mas antes de destrinchar um pouco sobre o que cada um faz, quais são as divisões, vamos falar sobre o que é o banco de dados, os bancos de dados biológicos. Ele nada mais são do que banco de dados, e esses bancos de dados eles são específicos para guardar informações biológicas, ou seja, arquivos de DNA, proteínas, codificação de DNA, entre outras coisas. Vamos lá. O que são esses dados biológicos? Os dados biológicos eles partem do DNA, eles passam pela codificação na proteína e da partir da proteína eles vão para a estrutura e função. Essas 3 etapas finais, proteína, estrutura e função, são para determinar a qualidade e a função específica de cada proteína ou de cada DNA que está sendo analisado. Ou seja, dá uma funcionalidade para o dado que está sendo estudado. Vamos lá. O banco de dados biológico ele pode ser dividido em 3 categorias: o primário, o secundário e o especializado. Essas 3 categorias elas são bem intuitivas na sua função. A primeira ela serve para armazenar as informações biológicas originais, ou seja, logo tirado a amostra do paciente ou da estrutura, decodificado, e esse primeiro arquivamento do dado é feito nesse primário. Ou seja, ali não tem muita informação, é apenas alguns códigos de sequenciamento genético sem muito conteúdo prático para análise. E normalmente os tipos de arquivos que são utilizados para fazer isso são o .eg e o tipo FASTA, que a gente já utilizou algumas vezes em sala. O banco de dados secundário, eles armazenam os resultados a partir da análise feita no primário. Então aqui ele já tem uma especificação maior e já tem uma classificação diferente dos dados que foram analisados na primeira vez. E os dados que são utilizados para fazer essa leitura no secundário são os SGBDs, o SWIS, o PROTS e o PIR são alguns exemplos de programas e tipos de dados que podem ser utilizados nesse banco de dados. Já os especializados são aqueles que atendem a algum interesse particular da pesquisa, ou seja, aqueles que têm algum propósito e que o banco de dados é feito para armazenar aquele tipo de dado para aquela pesquisa específica. Então, pode-se entender, trazendo para os dias de hoje, que existe um banco de dados somente para fazer a leitura de dados biológicos sobre a Covid-19, sobre o SARS-CoV. Então, existe só um banco de dados especializado para isso. Então, eles vão adaptar o banco de dados para o melhor cenário, com as melhores regras de negócio e os melhores tipos de arquivos para aquela situação. Ou seja, ele é um banco de dados totalmente customizável e os tipos de arquivos e softwares que podem ser utilizados para fazer isso também são extremamente customizáveis e o que se adapta ao melhor ao projeto. Agora falando um pouco dos problemas comuns encontrados nos bancos de dados, como por exemplo, ignorar a normalização. É sempre importante que o DBA tenha um compromisso de fazer a normalização dos dados para que possa se evitar anomalias, reduzir redundâncias, aumentar a integridade e também o desempenho dos dados. Temos também a otimização do SGBD por parte do DBA, que é um dos problemas mais comuns também, que é o DBA achar que a otimização é uma preocupação apenas dos desenvolvedores da aplicação, e isso deixar o SGBD bem lento. Uma das principais atividades do DBA é garantir um
SGBD otimizado e executando atividades com uma maior eficiência e menor tempo de execução. Outro problema comum também é a falta de criptografia nos dados. Fazer a criptografia nos dados pode evitar cópias não autorizadas destinadas para um uso que não seja para a empresa em questão. Isso pode trazer bastante prejuízo à mesma. Temos também a falta de backups rotineiros, que é necessário manter uma rotina de backups, pois caso aconteça apagões impossíveis de se prever e possa vir a afetar os dados, o backup está ali já para que possamos recuperar os dados perdidos. E também temos algo bem importante, que é esquecer o where ao utilizar o update. Isso pode vir a acontecer por alguma falta de atenção ou talvez por falta de conhecimento mesmo. A utilização de um update sem where, ela pode vir a atualizar muitos dados que você não queria atualizar. O que pode gerar uma enorme dor de cabeça e muitos problemas até você conseguir recuperar tudo e voltar tudo ao normal. E também temos o caso em que você utiliza o delete sem where. Esse caso é bem pior que o do update, pois em uma dessas você pode simplesmente deletar um monte de dados que você não queria, que era extremamente importante. Nesse caso é sempre bom utilizar um select com where, para que você possa primeiro identificar se é aquele mesmo dado que você quer excluir, para depois vir a utilizar o delete, pois assim pode evitar qualquer problema desse. E também, é claro, manter uma rotina de backups, igual eu falei anteriormente, pois caso você tenha feito isso sem querer, você pode apenas utilizar o backup que volta tudo normal. E de maneira geral, se o banco de dados for feito de uma maneira correta, logo o seu desenvolvimento, a sua implementação e seu desempenho não terá muitos problemas. Claro que todos nós estamos sujeitos a cometer erros, então é bom sabermos os erros, conhecer para evitar, para que possamos tentar evitá-los sempre que possíveis. Para que a gente não possa ser igual esse funcionário aqui que acabou excluindo 16 mil processos com um script errado do SQL. Nós não queremos passar por essa vergonha, né? E foi isso. Muito obrigado por terem assistido.